Olá e sejam bem-vindos ao podcast A Mãe Tá On, onde nessa temporada nós estamos falando sobre casais empreendedores de sucesso. E para fechar essa temporada, nós estamos recebendo aqui Marco Simeone, que é palestrante, empresário de sucesso, vendedor, e eu acho que cabe mais algumas coisas nesse currículo, né, Marco? Mas deixa quieto, né? Já é muita coisa, já é responsabilidade demais. Tudo bem? Tudo ótimo, Seja que honra. muito bem-vindo ao podcast A Mãe Tá On. Obrigado, parabéns. É um prazer imenso te receber aqui. A honra gigante é minha. Obrigado demais. Fala pra gente, quem é o Marco Simeone? Marco Simeone é um cara casado com a Vera Núbia, um cara que tem 4 filhos, um deles partiu para o mundo espiritual o ano passado, pai do Denis, né, que se foi, pai do Ricardo, do Vitor, da Verônica, avô, né, do Gustavo e da Marina, né, que o Denis deixou aqui para a gente poder cuidar dele. É um empresário, é um cara que ama os seus pais apaixonadamente, apesar de seu pai também já ter partido, tem uma gratidão enorme por eles. Um cara que quando veio para o Mato Grosso veio com a mão na frente e outra atrás, morando num apartamento, dormindo no chão da sala, no colchão durante 2 anos, aonde a sua geladeira era uma frost free de isopor. Como assim? De isopor, era frost free de isopor. Eu imaginava uma caixa de isopor. Eu brinco, era uma frost free, né? Certo? Mas era uma caixa de isopor e um fogareiro de 2 bocas, daqueles de piquenique. A gente veio sem nenhuma expectativa. Quando eu saí de Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? As pessoas me perguntavam, o que você vai fazer em Cuiabá? Eu falei, vou ficar rico. Não, mas você vai trabalhar? Eu falei, não sei, eu vou ficar rico. É isso que eu falava para as pessoas, sabe? E graças a Deus eu só tenho que agradecer Mato Grosso. E detalhe, Mato Grosso me lançou para o Brasil, né? E como que o Marco Simeone, qual foi o seu primeiro empreendimento, assim? Com que você começou? Vendendo o quê? Na realidade o que acontece assim, quando eu morava em Presidente Prudente, o meu pai estava muito mal financeiramente. E o meu pai, como ele era corretor de imóveis, mas ele era corretor de fazendas e tal, ele precisava de alguma coisa que gerasse uma renda todo mês para ele. E aí ele comprou uma linha, né, de mesas de bilhar falida. Ou seja, o cara não estava dando conta de tocar, certo? Tinha mais ou menos lá, eu acho que uns 42 pontos, mas só tinha 12 mesas em 12 pontos. O resto estava tudo parado no estoque. E aí ele vendeu a Deus dará para quando pagar, né? Uhum. E deixou a gente tocar o negócio. E ele chegou para mim, eu tinha 15 anos de idade, e falou, olha, eu preciso da tua ajuda, preciso que você faça isso pra gente, para trazer comida pro nosso dia a dia aqui. Aí ele contratou um cara que entendia do negócio e eu ia aprender com esse cara. Foi aí que eu comecei a aprender a vender. Por quê? Porque aí eu viajava com ele para cobrar. Nós chegávamos nos lugares onde tinha a mesa de bilhar, e a gente verificava quantas fichas tinham sido gasto e a gente cobrava o cara. Mas imagina, eram 48 pontos, mas dos 48 pontos apenas 12 estavam com mesa. Então nós tínhamos que colocar. E como é que a gente vendia? Vender a ideia para o dono do bar que não tinha a nossa mesa, em ter a nossa mesa. Você entendeu? Uhum. E tinha toda uma arte de sentar no balcão, entendeu? De pedir um negócio para comer, pedir uma cerveja, conversar com o dono do balcão, falar com o dono do bar, falar como é que estava o mercado. Então tinha toda uma psicologia nisso. Eu me lembro que o cara, ele era Alexandre, ele trabalhava comigo. E ele sentava e falava assim, Marco, vamos sentar, escuta o que eu estou falando. Ele falou, ô moço, dá uma salsicha para mim. Ele não sabia falar, aí ele pediu uma salsicha. Sabe a salsicha que era em conserva? Uhum. Quando ele falava salsicha, eu falei, não, cara, não acredito que eu estou aprendendo com um cara que fala salsicha. Só que é o seguinte, ele falava errado, mas vendia como ninguém. E eu comecei a olhar para isso. E aí o que acontece? Mais ou menos com 6 meses, a gente estava com mais de 60 mesas colocadas em 60 pontos diferentes, entendeu? E eu já conseguia, com a renda daquilo, ajudar os meus pais a colocar comida dentro de casa. Até que um dia o meu pai terminou de quebrar. E aí, não sei se você sabe, mas na década de 80 e 90, você vinha para o Mato Grosso por 3 razões, né? Ou transferido, ou quebrado, ou fugido. Aí meu pai veio pelas 2, ele quebrou e fugiu, não foi transferido. E aí ele disse para mim assim, ó, eu tô indo para o Mato Grosso.
E o meu sonho sempre foi montar um negócio com meu pai. Sempre sonhei em montar um negócio com meu pai. E aí eu falei, não, eu vou. E aí vim pra cá, mas com a mão na frente e outra atrás. Em um ano, nós tentamos 4 negócios. E quebramos os 4 negócios. Os 4 negócios deram errado. Mas era assim, parecia ironia. Por exemplo, a gente começou a mexer com compra e venda de banana. O local que a gente comprava banana, que era uma cidade chamada General Carneiro, indo para lá de Primavera do Leste, próximo de Barra do Garça, começou a chover, que ficou intransitável para passar lá. Então a gente não conseguia comprar para poder revender a banana. Aí ficou quase 2 meses chovendo, a gente quebrou. Aí montamos um estacionamento no centro da cidade, arrendamos o estacionamento. Aí deu uma greve bancária durante o ano de 4 vezes. Durante o ano. As 4 greves no ano só. E você dependia de quê? Do banco para poder vender. Aí a gente não tinha receita. Bom, só sei que depois da 4ª eu falei assim, eu acho que esse negócio de montar negócio com meu pai não tá sendo uma boa coisa. E aí eu fui trabalhar como vendedor. E aí eu fui achando lugares, fui trabalhando em lugares, fui fazendo as coisas acontecer. Só que aconteceu um negócio interessante. Um dia num trabalho chamado Wizard Idiomas, era uma escola, eu conheci uma revista chamada HSM Management. Essa revista, quando eu comecei a ler a revista, eu fiquei impactado. Por quê? Porque ela era mais um livro do que uma revista. Só que ela custava um salário mínimo. Por quê? Porque ela tinha apenas 2 tiragens. Uma do primeiro semestre, uma no segundo semestre. E aí eu falei, cara do céu, eu preciso assinar essa revista. Eu peguei meu salário e comprei a revista. Me chamaram de louco, porque eu gastei todo o meu salário numa revista. Entendeu? E foi exatamente essa revista que me fez começar a estudar. E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a conhecer um mundo de empreendedorismo, de como fazer gestão que eu nunca imaginei na minha vida. Nisso pintou um treinamento em São Paulo, chamado Terceira Onda, de um cara chamado Alvin Toffler. Esse curso, sei lá, custava no dia de hoje 50 mil reais. E eu queria muito ir no curso, eu não tinha dinheiro. Aí minha mãe falou assim, eu tenho uma pulseira que seu pai me deu quando ele era garimpeiro. Leva na Caixa Econômica e penhora essa pulseira. E eu fui, penhorei, falei para ela, pode deixar que eu juro que eu vou devolver essa pulseira. A não devolvi até hoje, né? Só perdi a pulseira. Mas eu peguei, né, penhorei a pulseira e fui para São Paulo. E quando eu cheguei lá, era um treinamento com mais ou menos aí umas 100 pessoas, né? Desse treinamento que eu falei para você, era mais ou menos assim. Só que o seguinte, tinha CEO não sei do que, diretor da Ford, presidente da empresa tal, e as pessoas se apresentando e falaram, e aí, você, de quem você é? Eu falei assim, eu sou um jacu do Mato Grosso. E aí todo mundo tirou sarro, né? Jacu do Mato Grosso. E aí o que acontece? Eu virei o queridinho deles. Por quê? Porque eles me chamavam nas mesas para os exercícios, falavam, ô Jacu do Mato Grosso, vem aqui. E eu comecei a ficar amigo dessas pessoas. Só que na época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Então, ou seja, tinha um cartão. Isso se perdeu. Olha só o que a tecnologia hoje proporciona. Imagina se fosse hoje. Eu tive contato com pessoas extraordinárias na época e eu não consegui, sabe, manter esse network. Só que eu voltei para Cuiabá, desesperado, querendo fazer a coisa acontecer. E aí, nos lugares que eu trabalhava, eu trazia as ideias e as pessoas não aceitavam. Até que um dia eu falei assim, cara, tá na hora de eu parar de querer deixar os outros ricos e eu cuidar da minha vida? E aí foi onde eu comecei a trabalhar os processos de empreendedorismo. E aí um dos processos foi exatamente começar a contratar palestrantes de fora, levando para Cuiabá, vendendo os ingressos e ganhando com isso. Era uma empresa de eventos, só que era de eventos corporativos. Que idade você tinha nessa época? Tinha mais ou menos uns 28, 30, quase 30, 29 anos de idade. 29 Você era anos solteiro de idade. ainda? Eu estava casando, na realidade. Estava casando na época, sabe? E aí eu falei assim, vou fazer. E comecei a fazer um amigo meu. E aí começamos a tocar. Naquela época, até lá, eu era só, trabalhava para os outros, né? E aí comecei a fazer. Até que um dia a gente fez um evento extraordinário. Não vou falar o nome aqui, porque eu digo que ele é o inominável, né? Diz que o cara era fora de série. Eu vendi 3 mil ingressos. Melhor, 3.504 ingressos. E esse cara foi pro evento. E ele frouxou na hora. Foi um desastre o evento. Em meia hora, 1.500 pessoas foram embora. Bravas, chateadas comigo. Né? Porque eu tinha vendido uma baita de uma palestra e o cara era um desastre, sabe? Contra o cara de São Paulo, sabe? Renomado, escritor de livros, e foi um desastre. No outro dia, eu e meu sócio tivemos a seguinte ideia, vamos nessas empresas
e vamos oferecer para eles um treinamento nosso de graça para compensar aquilo, entendeu? E aí convidamos algumas pessoas, deram mais ou menos umas 300. E aí nós fizemos um treinamento de vendas, chamado O que é Vender no Mundo de Hoje. E aí nisso tinha uma empresa de material de construção, né, que é a Todimo, inclusive, faço questão de falar porque foi o nosso grande padrinho, onde a RH falou assim, olha, nós estamos levantando uma empresa no Brasil para dar treinamento para toda a nossa equipe. E nós queríamos que vocês participassem dessa sabatina que nós vamos fazer com a diretoria. Então foram pessoas de empresas de vários lugares do Brasil e nós, aquela empresinha pequenininha que estava começando, lá para fazer a sabatina, e passamos. E nós fomos contratados. E aí nisso que a gente foi contratado, eu trabalhava paralelamente na 35. Eu era vendedor da 35 e tocava o negócio. Entendeu? E eu cheguei para o seu Sango Kuramochi, que é outro cara que eu tenho que agradecer muito, tenho uma gratidão enorme por ele, pela esposa dele, Dona Matico. E eu fui pedir demissão. Falei, seu Sango, eu tô indo embora, quero pedir demissão e tal. Aí ele, bem japonesão, falou assim, mas por que você quer ir embora? Eu falei, porque eu quero fazer exatamente o que o senhor fez. Como assim? E é tudo que eu queria. Eu queria que ele perguntasse como assim, né? Eu falei, lembra quando o senhor me conta a sua história, que o senhor saiu do América do Sul como diretor, Banco América do Sul, para poder montar a 35? Pois é, eu tô indo para montar o meu negócio. Aí ele falou, como é que é o seu negócio? Outra coisa que eu queria que ele falasse. E eu expliquei. Ele falou, me faz uma proposta. Para você dar treinamento aqui. E fiz a proposta para ele. Ou seja, a Todimo e a 35 me mantiveram num padrão incrível que eu não tinha nem como funcionário, tá? Durante 4 anos, dando treinamento para todos os funcionários. E aí foi onde a coisa começou a crescer. Entendeu? Aí a gente começou a viajar as cidades começaram a contratar a gente, as empresas, e hoje está aí, 20 anos de carreira, né? Óbvio, hoje tem outros negócios, montei outros negócios. Quando que surgiu um novo empreendimento, na verdade, na sua vida e da sua esposa, né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, assim, a grande virada nessa parte foi o seguinte, quando eu casei com a minha esposa, ela era vendedora também. Né? Uhum. E aí nós sempre trabalhamos com alguns projetos juntos. Então montamos uma empresa de venda de consórcio, né? Aí depois ela foi trabalhar na Ginco como vendedora, como corretora e tal, até que ela montou a imobiliária. E aí o que acontece? Nós fomos trabalhando paralelamente para fazer a imobiliária funcionar. Até que quando deu a pandemia, a gente tomou a decisão de montar uma incorporadora. E aí foi exatamente que foi o grande boom para a gente. Entendeu? Então, ou seja, eu vou dizer uma coisa para você assim, 2020 foram coisas muito tristes que aconteceram no mundo, mas pra gente foi uma bênção em algumas coisas, entendeu? Uhum. Sabe? Então, assim, a imobiliária a gente tocava já durante uns 10 anos, graças a Deus eu só consegui tocar esse negócio porque ela era uma máquina para fazer a coisa acontecer, então eu conseguia trabalhar de maneira paralelamente em todas as coisas, até quando a gente decidiu, falou, agora a gente vai dar uma grande guinada, e foi a grande guinada que a gente fez, que foi a incorporadora imobiliária que a gente montou. Como que é a relação trabalho junto com a esposa num empreendimento? Qual que é as dificuldades, até onde é legal, vocês conseguem separar a vida profissional da vida pessoal? Quem falar que sabe separar é um hipócrita. É impossível separar. Isso é uma hipocrisia total. Não tem jeito de não separar. Só que o seguinte, se a gente analisar, o desafio de tudo isso é um desafio de vaidade. Entendeu? Então o que você precisa fazer para que um negócio, um casal dê certo? Você precisa tentar anular suas vaidades. O grande problema é que a gente está muito mais preocupado com a vaidade do outro. Você está entendendo? E a vaidade que eu digo não é a vaidade de querer ser melhor que o outro, mas é a disputa de poder. Você está entendendo? Porque assim, ó, de novo, não é só uma questão de casal, é um conceito que eu vou falar aqui. E que muitas vezes os empresários com sócios ou com familiares não entendem. Enquanto o ego bater na porta do negócio, ele vai ter problemas muito grandes. Por quê? Porque cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um talento para comunicação que é incrível, certo? É nato, lógico que você treinou muito para isso. Não veio só o talento, você exercitou, preparou, treinou e melhorou, aperfeiçoou o seu talento, entendeu? Mas talvez, num outro lado do teu negócio, aquilo não é talento.
E detalhe, além de não ser talento, você se tentar fazer não vai sair legal. Então o que acontece? Coincidentemente, às vezes o outro, no caso o marido ou a esposa, ele tem exatamente o outro talento. Só que qual que é o grande problema? O problema é que tem pessoas que, como tem a vaidade, ele não quer aquilo, ele também quer dar conta daquilo. Eu vou te dar um exemplo seguinte. Um casal, enquanto ele... É natural isso acontecer. No casamento, num casal, sempre vai ter alguém muito bom para fazer dinheiro e alguém muito bom para cuidar do dinheiro. E coincidentemente, dificilmente, quem é bom para fazer o dinheiro é bom para cuidar do dinheiro. E sabe qual é o grande problema no casal? Que o cara que é bom para fazer dinheiro quer cuidar do dinheiro e o cara que é bom para cuidar do dinheiro quer fazer o dinheiro. Quem cuida do dinheiro lá na sua casa? Quem cuida do dinheiro sou eu. Eu cuido do dinheiro. Eu acho que eu sou muito bom para fazer dinheiro. Só que a minha esposa é 200 mil vezes melhor. 200 mil vezes melhor. Hoje quem está à frente do negócio, do empreendimento de vocês? Não, nós dois. Hoje nós conseguimos tocar juntamente. Juntos? Ela cuida de todo o processo estratégico comercial e eu cuido do processo administrativo e financeiro da empresa. Até porque como eu cuido do comercial da área de treinamento, você tá entendendo? Eu cuido desse processo. Então onde eu estou na parte de marketing, eu estou toda a retaguarda do processo. Entendeu? E ela está na área comercial. Entendeu? Então, enquanto a gente não entende isso e não diminui essa vaidade e fala assim, realmente, porque é o seguinte, eu poderia querer disputar com ela, porque eu sou bom para fazer dinheiro também. Eu sou bom, né? Eu não sou ruim para fazer isso. Então eu quero as estrelas para mim. Não, para. Eu sou bom para administrar. Eu faço muito bem. Então faz o seguinte, ó, vai brilha, deixa que aqui eu cuido. Você entendeu? Então, você acha que a maior dificuldade dos casais em trabalhar juntos, no seu ponto de vista, é a vaidade? A vaidade, é a disputa de poder. Enquanto as pessoas não admitem qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco, entendeu? Não vai dar certo. Eu preciso admitir. Porque eu tenho um ponto fraco também, certo? E ela tem. Então, qual que é o meu ponto fraco? É esse aqui. Ok, então faz o seguinte, ó. Então, cuida disso que é o teu ponto forte, que eu cuido desse aqui. Entendeu? Agora, veja bem, olha, é importante a gente falar sobre isso aqui. Ah, tudo bem, Marco, então a tua esposa não é boa no financeiro. Não, ela não é boa no financeiro, ela é um desastre no financeiro. Ela é muito ruim no financeiro. Você tá entendendo? Marco, se ela tivesse aqui ao seu lado, como outros casais que eu tenho recebido aqui, inclusive, gente, deixa eu dizer pra vocês o porquê que o Marco tá sozinho. Porque, infelizmente, a esposa dele não pôde vir, tá? Mas aí ela assinou lá, como é que fala mesmo? Um termo, né? Pra que ele pudesse falar por ela. Só que eu queria tanto que ela estivesse aqui pra ouvir o lado dela, sabe? Porque a gente sempre tem que ouvir os dois lados, né? Mas é verdade. Mas ela vai ver esse podcast, vai ver, é verdade. Mas assim, ó, quando eu digo que ela é um desastre no financeiro, não é que ela não sabe administrar dinheiro, não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, ela acredita demais que tudo vai dar certo. E quando você é administrador, certo? Você não pode acreditar em tudo. Você precisa ter coragem, mas você precisa também ter prevenção. Então, ou seja, não é denegrindo, entendeu? Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, ela não é legal nisso aqui. Cara, é muito mais fácil assumir. Agora, isso quer dizer o quê? Que ela tem que abandonar o financeiro? Não, negativo. Não é porque eu não sou bom naquilo aquilo eu não vou olhar. Eu não quero nem olhar, não quero olhar quanto tem na conta, não quero olhar. Não, senhor. Não, se você quer empreender, então você tem que aprender a olhar. Você tem que olhar como é que está o fluxo de caixa, tem que olhar o seu contas a pagar, tem que olhar o seu contas a receber. Por quê? Porque você tem que ter ideia como é que está indo o teu avião. Porque, peraí, você está tocando um avião, você não sabe a velocidade dele, você não sabe se ele está na altura correta, no caminho correto, negativo. Então, porque aí acontece o problema, né? Um cuida de uma coisa, outro cuida de outra, aí um morre. E aí? Como é que faz? E aí? E aí eu não tenho noção do que está acontecendo? Negativo. Então, eu preciso ter noção. Eu só não preciso estar executando. Gente, prestem atenção nisso que o Marco acabou de falar, que é de extrema importância. A gente vê muito casais que tocam um empreendimento junto e acontece, infelizmente, de um partir, falecer, e depois o outro não conseguir levar o negócio. Exatamente. E por que isso acontece? Por algumas razões, certo?
Vou falar uma coisa para você muito séria. Eu tenho um dos meus negócios que eu tenho é uma empresa de aplicações financeiras fora do Brasil. Eu tenho hoje 5 sócios, temos o escritório em São Paulo e nós atendemos clientes que mandam dinheiro para fora. E um dos produtos que a gente tem é um produto chamado seguro sucessório. É hoje a maior empresa dos Estados Unidos na área de seguro de vida, tá? Que a gente atua. E sabe uma coisa que eu mais verifico, porque eu só atendo empresário, pra você ter uma ideia. Só atendo empresário. O que eu mais percebo com esse produto? Os empresários brasileiros acham que não vão morrer. Entendeu? Acham que não vão morrer. Então, qual o grande problema? Quando você monta um negócio, existem 2 coisas que você precisa sempre se preparar. Primeiro, para separar e para morrer. E ninguém faz isso. E ninguém faz isso. A gente só vai fazer depois que acontece. Esse é o grande erro. Você está entendendo? Mas é difícil, né? Se preparar para a morte, para separar, porque ninguém casa para separar. Pois né, é, mas a questão é, e aí? E se acontecer? Como que a gente vai fazer? É esse o problema. Então agora, por que isso é difícil? Simples, porque falta maturidade emocional nas pessoas. Falta maturidade emocional. Ah, mas eu não penso em morrer. Ah, meu filho também não pensava. Morreu, deixou uma empresa, sabe, de energia solar, entendeu? Cheio de dívidas, que se não fosse o seguro de vida que a gente tinha feito para ele, tinha deixado complicada a situação. Você está entendendo? Sabe? Então, quer dizer, o problema é esse. Você precisa ter maturidade emocional para isso. Por quê? Para você parar e olhar o seguinte, cara, é algo que pode acontecer? É, então tá, se acontecer, como que a gente faz? Se acontecer, como a gente faz? Porque é o seguinte, senão você fica como todo brasileiro, sabe, que toma na cabeça. Que é o quê? Só apagando incêndio. Você tem que aprender a ser preventivo. Você tem que aprender. Certo? Por quê? Por que as pessoas não fazem isso? Porque o problema é que não sabe administrar o ego. Entendeu? Ah, mas eu jamais vou me separar de você. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe o que pode acontecer. Ah, não, mas eu vou morrer primeiro. Você não sabe. Então, quando você tem isso, você começa a aprender a ser preventivo. Ser preventivo não é pensar de maneira negativa. Entendeu? Mas é entender que situações na vida podem acontecer. Nessa hora, você mostra que vocês têm maturidade emocional e você mostra maturidade para o teu negócio. É isso aonde gera impulso. Por quê? Toda empresa que ela está preparada para o pior, ela consegue alcançar o melhor. Vamos falar de uma coisa séria aqui? Falei hoje para o Walter da Karen Modas. Estava conversando com ele hoje no almoço, tá? A pandemia revelou uma coisa muito, muito problemática no Brasil. Não sei se você sabe disso. Né? 95% das empresas do varejo no Brasil, na época da pandemia, não tinha capital de giro para aguentar mais de 3 meses sem receita. Olha que coisa perigosa, certo? Ou seja, se eu ficar 3 meses sem receita, eu quebro. O tempo de vida útil de uma empresa no Brasil, no varejo, era 3 meses. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Você entendeu? Então quer dizer, mas nunca vai acontecer uma pandemia. Aconteceu. E aí? Qual que era a sua preparação? Então, eu tenho que esperar o pior? Não. Mas eu preciso me preparar para o pior. Marco, hoje você presta mentoria para assim, os mais variados negócios no Brasil. Você já atendeu empresas assim onde muitos casais comandam juntos? Assim, casais comandando juntos não são muitos, porque eu não trabalho tanto com empresas familiares, mas quando eu entro nas empresas familiares, eu convivo com muitos que têm casal. Então, quando a empresa é familiar, normalmente tem marido e mulher envolvidos. Aí a maioria que eu atendo tem marido e mulher. E é muito engraçado, porque aquilo que eu falei para você do ego, tem muito ego. Exatamente, tem muito ego, tem muita vaidade, tem muita disputa, entendeu? Muita disputa. E a disputa de poder por causa disso. Porque eu não tenho como admitir. Vou dar um exemplo para você. Um dia minha esposa chegou para mim e falou assim, amor, a gente vai fazer um evento em tal lugar, vai lá naquele barracão e tem umas ideias, certo, de como dá para a gente deixar o barracão para fazer o evento. Eu cheguei lá, Val, eu sou um desastre para criatividade. Desastre, sou um zero à esquerda. Entendeu? Aí eu cheguei lá, olhei para aquilo, olhei, imagina, tudo assim no concreto ainda, sabe? Só cimento. Liguei para a Vera, tem como fazer nada aqui não.
não dá para deixar nada bonito aqui, né? Aí ela falou, tá bom, amor, tá bom, deixa então que eu resolvo. Aí ela foi. Cara, você viu o que ela fez, cara? E ela não botou uma mão de tinta, tá? Mas ela botou uns panos, uns forros, uns vasos e tal, as luminárias penduradas. Ficou a coisa mais linda do mundo. Aí eu falei, aí realmente eu tenho que admitir que criatividade não é o meu negócio. Então o que eu faço? Toda vez que a gente faz um evento, a criatividade é dela. Fica por conta entende? dela. E aí você percebe que funciona mais. Então eu testemunho isso nos lugares. Entendi. Então, gente, olha aí, ó, a dica, né? Deixar a vaidade de lado para os negócios fluírem. O que você diria para um casal que está assim pensando em começar um negócio juntos? Primeiro de tudo, leia o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Um dos melhores livros que eu já vi para trabalhar a mentalidade de casal é o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Acho que eu tenho esse livro. Não sei se você tem, mas o título do nosso podcast eu copiei um pouco desse livro. Entendeu? Eu tenho esse livro. Sabe? Primeira coisa, leia esse livro. É assim, fundamental. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, se você vai montar um negócio junto com o seu esposo, com a sua esposa, a primeira coisa é, vocês precisam ter mentalidades parecidas. Veja bem, mentalidade parecida não é ter talentos parecidos, é isso que as pessoas confundem. Entendeu isso? Certo? Porque assim, ó, vamos lá, você e seu esposo querem alcançar algo, só que o Zico vê um caminho por aqui e você vê um caminho por lá. Tem momentos que chegar lá por esse caminho vai ser melhor, mas também tem momentos que às vezes desviar e pelo outro vai ser melhor. É onde vem a vaidade. Se você baixa a vaidade, opa, peraí, esse caminho agora está melhor. Não, esse aqui agora está melhor. Mas você concorda que todas as vezes que vocês mudaram a rota, mas o destino era o mesmo? Esse é o detalhe. Então, a mentalidade, ela é importante. Poxa, eu canso de ver, sabe, um cara vai fazer treinamento e a esposa não vai. Ou a esposa vai fazer treinamento, a maioria das vezes é a esposa, tá? Ela vai treinar, ela vai se aperfeiçoar e o cara não quer aperfeiçoar. Então, quer dizer, fica difícil. Porque como é que você consegue trabalhar essa mentalidade de sucesso, de crescimento, de empreendedorismo, de melhora contínua, entendeu? Se um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Não tem como. Entendeu? Então, primeira coisa, leia e comece a trabalhar mentalidades juntos. O resto é pancada, é na dor, vai aprender, mas se vocês estão preocupados em melhorar o que hoje o mundo moderno chama de mindset. Entendeu? É mentalidade, a frescura é só o nome, mas é mentalidade. Quando o casal trabalha com essa mentalidade, fica mais fácil para você poder empreender. E o que você diria para um casal empreendedor de sucesso, para ele continuar tendo sucesso hoje, no mundo atual, na nossa realidade atual? Primeiro que na realidade sucesso, ele é um negócio muito complexo, né? Porque é aquela coisa assim, certo? Eu conheço, por exemplo, muitos empresários, como eu atendo essa parte de investimento fora do Brasil, então eu tenho tido, graças a Deus, contato com gente com muito sucesso, muita grana mesmo, entendeu? Só que, por exemplo, tá? O processo sucessório dele está um desastre. Está um desastre, sabe? A família dele está destruída, os filhos não querem nada com nada, você tá entendendo? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que é esse sucesso, certo? Eu digo o seguinte, sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Isso significa o quê? Que quando eu estou a pé, ter uma moto é um sucesso. Quando eu tenho uma moto, ter um Gol é um sucesso. Quando eu tenho um Gol, certo? Ter um carro automático vai ser um sucesso. Depois, ter uma BMW vai ser um sucesso. Depois, ter um Porsche vai ser um sucesso. Nunca vai acabar. Então, o que acontece é, em primeiro de tudo, vocês precisam estar alinhando sonhos juntos, entendeu? E trabalhando novos sonhos. Uma coisa, Val, que o empresário tem muita dificuldade de entender, é que o empresário ele tem que perceber que ele tem fases. E ele não entende isso. Qual que é a primeira fase de um cara de sucesso em negócios? A primeira fase é o empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Você abre um negócio e você tem uma preocupação só. Vender. Vender. Eu tenho preocupação com administrar despesa. Rapaz, você nem tem despesa, você tem que vender. Vende, que você só sobrevive se você vender. Não é verdade? Então você vai trabalhando para vender. Chega uma hora que você começa a crescer.
E aí você começa a precisar controlar aquilo que você ganha, menos aquilo que você tem de despesa. Concorda comigo? Certo? Nessa hora, você precisa fazer uma virada. Qual a virada? Você tem que deixar de ser empreendedor para virar empresário. E esse é um dos maiores problemas que acontece. Por quê? Porque o que acontece, como o cara sempre foi fazedor, ele não se acha necessário que ele tenha que virar empresário. E empresário não é mais só o cara que vai vender, vai atender o cliente, ele precisa aprender a controlar o processo. Ele vai precisar entender um pouco de contabilidade, precisa entender um pouco de direito, né? Ele precisa entender um pouco de marketing, ele não quer. E aí ele não quer fazer essa virada aqui. Mas alguns fazem. Quando eles fazem, é onde alcança o sucesso. Só que aí ele esquece, ele acha que acabou. E não é. Você tem uma terceira fase. E qual é a fase? É a fase do investidor. As pessoas precisam entender. Empresas são feitas para serem vendidas. Ou empresas são feitas para passarem para frente. Seja para os seus filhos, seja, né, você ficando no conselho e colocando outras pessoas. E aí o que acontece? Aí vem o apego. Eu que construí isso aqui, eu que fiz isso aqui, não sei o que eu transformei, que eu lutei 40 anos atrás quando eu vim para cá. Querido, acabou, é outra fase. Entendeu? Aí o que acontece? Aí ele não solta do osso. Aí a geração que está vindo, que às vezes ele acha que está uma droga, certo? Só não está indo por quê? Porque ele trava. Ele trava. Aí o seguinte, mas como que eu vou fazer se eles quebrarem? Se eles quebrarem, o problema é deles. O problema é, se eles quebrarem, você quebra? Quebro, então você foi incompetente, então você não tem sucesso. Porque quando você constrói o sucesso, você já está preparado financeiramente para não ter mais que depender da empresa. E aí é o seguinte, agora, meu amigo, passa para frente. Mas a minha geração, meus filhos não querem, viraram médicos, dentistas. Ótimo. Quem que você preparou da empresa para colocar lá? Mas você precisa virar, tem que ser do conselho. Você tem que sair da frente. Por quê? Você tem que ter outros objetivos agora. Sei lá, vai montar uma fundação, vai montar um outro negócio, vai fazer uma outra coisa para você poder ficar mais tranquilo. Você está entendendo? Mas as pessoas não querem, elas são apegadas. Ela não quer soltar daquilo. Aí sabe o que é pior? Sabe o que acontece com a empresa? Ela míngua. Por que ela míngua? Porque ela precisa ter ideia nova. Não adianta, Val. Por mais, olha, eu tenho 50 anos de idade, eu sou um cara extremamente antenado. Eu sou um cara muito atualizado, muito. Mas não adianta, cara. Você não vai competir com a criatividade e com o estilo da molecada de 20, 30 anos de idade, cara. Não vai. Esses caras vão trazer ideias que você vai falar assim, cara, essa ideia é louca, e vai funcionar. Você tá entendendo? Aí você não quer soltar do processo. Entendeu? E é onde você tem problemas de empresas que, inclusive, começam a minguar. Então, a ideia o meu conselho para os casais de sucesso é se preparem para ir para a próxima fase. Soltem a empresa. Soltem. Prepare pessoas para substituir você e vai cuidar de outro desafio. Senão, você vai começar a se entristecer com isso. Vamos falar do Marco palestrante um pouquinho? Bora! Como você escolhe os temas para suas palestras e como você se mantém atualizado sobre as tendências assim relevantes? Bom, na realidade, eu sempre fui um cara apaixonado pela área de negócios, pelo business, né? E quando você fala do business, a gente está falando de área financeira, que não é diferente, a gente está falando de liderança, a gente está falando de gestão e, consequentemente, a gente está falando de vendas e marketing, né? É lógico que chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu precisava, na área de treinamento, focar em alguma coisa um pouco mais forte, né? Que era a parte de vendas, né? Então, é onde eu comecei a me especializar mais, ok? Mas, assim, é impossível você se envolver e as outras não virem, juntas, né? Muito complicado isso não acontecer. Mas, para mim, a grande virada foi quando eu conheci a Singularity University, que foi em 2012, que foi exatamente o curso que a gente fez de futurismo, falando exatamente sobre as evoluções do mundo. Mas assim, lembra quando eu contei a história que eu fui lá para HSM Management, o cara tinha lançado um livro chamado Terceira Onda, que é o Alvin Toffler. O que ele já falava? Ele falava das mudanças de mercado. Então eu sempre fui um cara que sempre busquei autores, livros, certo? Rodas de conhecidos que pensam para frente.
Entendeu? Então, assim, o que acontece é, para eu poder me manter atualizado, eu não deixo de ler. Eu sigo hoje muita gente, por exemplo, tem um cara hoje incrível chamado Peter Diamandis. Peter Diamandis hoje é um dos maiores futuristas do mundo. Um cara que traz ideias assim extraordinárias, fora do contexto. Eu sigo esse cara, eu estou estudando esse cara o tempo todo, entendeu? Então, ou seja, e hoje com as redes sociais ficou até mais fácil. Porque você consegue hoje ter acesso a conteúdo dessas pessoas no clique do teu celular. Então isso me faz me atualizar. Agora, o que eu sou apaixonado é exatamente a ideia o quê? De fazer negócios darem certo. Essa é a minha paixão. E aí, fazer ele dar certo, você tem que fazer ele dar certo na área comercial, na área de marketing, na área de gestão, na área de liderança, né? Na área financeira. Então, como uma coisa acompanha a outra, é a minha paixão. Entendeu? E eu acredito que conviver com pessoas que têm propriedade para isso, que têm conhecimento, que têm resultado, me ajudam muito. Então, outra coisa, eu não abro mão de viajar. Eu não abro mão de ir para os lugares. Eu costumo dizer o seguinte, você precisa conhecer fora do Brasil. Você precisa viajar para fora do Brasil. Você precisa ir para os lugares ver o que está acontecendo. Certo? A gente tem um problema, a gente é um país de empresários tupiniquins. Entendeu? Que acha que, sabe, não existe o mundo, que só existe o Brasil, que nada lá presta. Você tá doido, cara. O mercado é incrível, lá fora é fora de série, tem muita coisa boa acontecendo. E detalhe, é importante ir lá para aprender, para trazer para cá, entende? Então, assim, eu acredito que conviver com pessoas de sucesso, ler, seguir pessoas de sucesso, né, e viajar é o que me ajuda a me manter em cima disso. E aí vem as ideias dos temas. Por exemplo, quando eu estudei futurismo, eu comecei a entender o poder da neurovendas, da neurociência. Né? Tudo aquilo que você gerava de gatilhos na mente das pessoas e as pessoas reagiam para aquilo. Aí eu comecei a entender que a venda ela era ciência. Se você soubesse usar os gatilhos de maneira correta, você tinha uma tendência de fazer as pessoas fazerem aquilo que você queria de maneira mais fácil. Cara, quando você começa a se aprofundar naquilo, você começa a olhar e fala, é pura verdade. E aí, não consigo parar. É minha cachaça. Qual é que é a chave para envolver assim, a audiência e manter o seu interesse durante uma apresentação? Assim? Se a galera... Val, pode até parecer piegas o que eu vou falar para você, tá? Mas eu vou contar uma coisa para você que eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar, nenhuma entrevista na minha vida, tá? Todas as vezes que eu vou entrar para falar, eu me recolho e faço assim, não sou eu quem realizo as minhas obras, e sim Deus através de mim. Todas as vezes. Eu vou fazer um treinamento, vou fazer uma palestra, fui entrar aqui, fiz a mesma coisa. Não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus através de mim. Por quê? Porque assim, eu tenho na minha cabeça que a gente veio com a missão. E a missão, certo, é de inspirar pessoas. Entendeu? Só que olha só, eu posso inspirar as pessoas para o mal e posso inspirar as pessoas para o bem. Entendeu? Certo? Aí vai a escolha de cada um. Eu escolho para o bem. Então assim, quando eu vou para o palco, quando eu vou num podcast, quando eu vou fazer um treinamento online, quando eu vou para as minhas redes sociais, o meu desejo, sabe, é com tanto amor no que eu faço, sabe? É aquela coisa, as pessoas falam, cara, por que você falou da morte dos seus filhos nas redes sociais? Porque assim, eu percebo gente, às vezes, com uma dor tão grande, e talvez maior do que a minha, que assim, cara, eu preciso às vezes tentar dividir um pouco do que eu tô sentindo, você tá entendendo? Para talvez pessoas que possam ficar piores que eu, decidam não ficar. Então no treinamento não é diferente, sabe? Então assim, falar para você, ter uma técnica, tem isso, não. Detalhe, eu acho que até por isso que dá tanto certo, porque eu não tô preocupado com técnica. Eu não tô preocupado se as pessoas vão gostar de mim. Você tá entendendo? Eu tô preocupado com uma coisa, eu quero que as pessoas saibam como eu sou. Eu sou daquele jeito. Detalhe, eu sou um cara muito determinado, só que eu sou um cara chato também. Eu sou um cara muito exigente. Você tá entendendo? E eu me cobro pra caramba, sabe? E quem trabalha comigo, né, Walter? Eu cobro também. E eu não sou um cara de mimimi. Então o que eu quero mostrar para as pessoas é o seguinte, cara, para de mimimi. Você tá entendendo? Mas o problema tá aí, cara. Marco, mas você não entende, eu sou feio. Pessoas nascem feias. E aí? Você acabar o mundo porque você é feio? Tocar a vida. Mais uma razão para você ficar rico.
Porque não existe homem feio, existe homem sem dinheiro, entendeu? Então vai fazer alguma coisa. Então, ou seja, a minha ideia é assim, as pessoas precisam encarar os problemas de frente. Então eu procuro ser do jeito que eu sou comigo. Certo? E outra coisa que eu deixo claro, eu não vou para palestra, para treinamento, para dar sermão nas pessoas. Não vou para isso. Eu falo com as pessoas aquilo que eu estou conversando comigo. Como eu falo comigo, como eu me cobro. Você está entendendo? Então, ou seja, eu procuro dar para as pessoas, como é que eu vou dizer para você? Autenticidade. Isso, óbvio, tem gente que vai me odiar por causa da minha autenticidade. Você está entendendo? Mas faz parte. Entendeu? A única coisa que a pessoa não pode me acusar. Ah, você é de um jeito no palco e é de outro jeito fora do palco. Ah, isso eu não sou. Entende? E eu acho que isso tem dado certo. Você, às vezes, percebe que as pessoas têm um pouco de medo de você? Ou por conta de tanta... Eu percebo. Só que assim... autenticidade? Eu acho sim. Só que assim, eu percebo que isso acontece no início. Depois que a pessoa está 1 hora e pouco comigo, parece que vai... E você começa a falar para as pessoas isso? Exatamente isso. Aí as pessoas relaxam. Exatamente isso. Aí as pessoas vão quebrando isso, você está entendendo? Uhum. Certo? Mas assim, é até legal, porque a ideia é exatamente esse impacto. Porque ele fala assim, cara, que cara doido. Aí depois que ele fala assim, até que ele não é tão doido assim. Pra você entender, vou te dar um dado aqui. 95% hoje dos vídeos do YouTube que mais fazem sucesso no mundo, certo? São vídeos que não tem nenhuma parafernália de edição. São vídeos autênticos. Por quê? O público... Você acha que Big Brother funciona por quê? Apesar de eu odiar Big Brother, entendeu? Eu acho que é um desserviço, mas é inegável. Por que funciona? Por quê? Porque é autêntico. As pessoas estão lá, daqui a pouco a máscara cai e as pessoas gostam disso. Entendeu? Então as pessoas... Não adianta você fazer um YouTube, um vídeo cheio de coisinha, de frescura, de edição, sabe? Com aquele cenário, espetáculo. As pessoas não querem isso, elas querem autenticidade. E eu acredito que no treinamento não deve ser diferente. As pessoas precisam de autenticidade. Como que você lida com as situações assim desafiadoras durante uma palestra? Assim, alguém já te questionou durante uma apresentação? Bom, o que acontece é o seguinte, é muito pouco. Não tive tantas situações assim. Até porque eu sempre procuro não trazer o treinamento para situações muito polêmicas. Entendeu? E outra, quando há um questionamento, entendeu? Ou quando a pessoa questiona uma coisa ou discorda de mim, eu aprendi uma coisa. Primeiro que eu não sou dono da verdade. Então, ou seja, se ela chegar e me questionar, como já aconteceu, certo? Eu falo, olha, pode fazer sentido. Para mim, particularmente, não faz sentido. Mas eu respeito a tua opinião, tá? Eu acho que a sua opinião ela pode ser válida, baseado naquilo que você já viveu. Agora, eu vou passar a minha opinião para você aqui, e aí depois você analisa o que você acha que fica melhor. Eu tenho feito isso aqui, tem dado resultado. E depois você analisa, entendeu? Então eu não preciso entrar em choque, em atrito com as pessoas. Outra coisa também, as pessoas às vezes não entendem. Existe uma diferença entre confrontar alguém e afrontar. Nós podemos discordar um do outro aqui. Você está me confrontando quando você me questiona uma coisa e diz, poxa, Marco, eu não concordo com você. Nós vamos confrontar. Afrontar, sabe, é quando existe um desrespeito. Você tá entendendo? Existe um desrespeito. Então é nessa... Agora, aquela questão. O cara pegou, sei lá, nunca aconteceu isso, mas sei lá, levantada... Eu não consigo concordar com isso que você está falando, porque você está agindo como idiota. Vamos supor que ele falasse isso para mim. Eu falei, olha, te peço desculpas. Certo? Eu jamais gostaria de parecer como idiota, agir como idiota aqui. Eu não acredito que isso faça sentido para mim, mas se faz para você... Fica tranquilo, eu vou parar para pensar nisso. Então, ou seja, ao invés de eu ter que afrontar, idiota é você, isso, não preciso disso. Entende? Não preciso disso. Assim, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa que eu me inspiro muito, entendeu? E eu sou um cara muito enérgico, então eu sou um cara que o meu pavio ele é curto. E como é que eu consigo manter esse pavio tranquilo, sabe? Eu penso muito em Chico Xavier. Certo? Por quê? Porque todas as histórias que eu já vi de Chico Xavier, quando as pessoas afrontavam ele,
Ou cutucavam ele para falar mal de uma religião, para falar mal de uma situação. Você percebe que ele nunca fez nada para afrontar ninguém. Ou seja, o respeito pelo pensamento da pessoa, pelo que a pessoa acreditava, sempre teve que imperar. Você está entendendo? Então, eu acho que é isso que é importante. Né? Quando você entende que tem que haver respeito. Ah, mas ele não me respeitou. Isso é um problema dele. Eu não tenho como controlar o desrespeito dele. Eu tenho como controlar o meu respeito. Entende? Então eu acho que foi por isso que eu nunca tive uma situação muito cabeluda. E olha que são 20 anos de carreira. 20 anos. 20 anos. 20 anos de carreira. Rodado já. Eu acho que se a gente somar, já vai dar mais de 500 mil pessoas já que eu já treinei. Vai dar mais de 500 mil pessoas. Que maravilha, hein? Muito louco. Quais cidades você já levou o seu treinamento? Você Vixe, tem Maria. ideia, assim ou não? Nossa senhora. Eu acho que mais de... Estados, por exemplo. Não, mais estados fácil. todos. Estados todos. Já passei em todos os Todos estados. os estados Todos os brasileiros? estados. Todos os estados. Eu acho que eu já fui em mais de 300 cidades. Já foi Não, em mais de 500 cidades já. fora do Brasil? Já fiz Punta del Este, fiz Montevidéu, certo? Fiz Orlando. Foram as três cidades que eu fiz. Treinamento. Com treinamento. Não esse treinamento que eu vou fazer, mas com treinamento. Sim. Eu já fui. Fiz palestra em Montevidéu, fiz palestra em Punta del Este e fiz um treinamento de imersão para corretores de imóveis em Orlando. Foram os 3 que eu fiz fora do Brasil. Eu fui convidado também para fazer no Chile, só que aí eu precisava falar espanhol fluente. Aí eu não consegui. Não fui admitido. Nem no Fazer. portunhol. Então, eu falei, eu tenho que... O portunhol, né? Hablo, pero não fecho. Né? Ele falou, não vai dar. Então aí não deu certo. Não foi. E Orlando foi para público brasileiro ou americano? Teve americanos, mas foi mais para brasileiro. Foi exatamente para corretores de imóveis brasileiros para vender imóveis para brasileiros lá. Entendeu? Mas tinha uns 4, 5 americanos participando. Foi uma experiência bem legal. Bem legal lá. Bacana. Quais foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou ao começar, assim, palestrar? Excelente pergunta essa sua. Eu vou dizer para você, é a síndrome do jacu. Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, de onde eu era? Eu era do Mato Grosso, eu não era mais do interior de São Paulo. Eu era de Cuiabá, eu estava em Cuiabá, você tá entendendo? Então, ou seja, como é que um cara com 30 anos de idade, quando eu comecei, sabe, quebrado, porque eu estava quebrado quando eu comecei. Como é que eu podia falar de sucesso quebrado? E aí, Marcos? Você tá entendendo? Como é que eu podia chegar em São Paulo, igual um dia eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu estava na Bung, fui ter um treinamento lá, aí o cara pegou e perguntou assim, mas Baguri, de onde tu é? Aí eu falei, sou de Cuiabá. O quê? Do Mato Grosso? Mas esse mundo tá acabando, agora a Índia vai dar treinamento para nós? Desse jeito, sabe? Desse jeito. E é o seguinte, quando eu terminei, o cara foi lá e falou assim, guri, melhor treinamento que já tive na minha vida. Foi desse jeito. É o seguinte, como que eu enfrentei tudo isso, sabe? Exatamente como enfrento até hoje. Não sou eu quem realizo minhas obras, e sim Deus através de mim. Eu sempre teria o seguinte, tá? Eu nunca vou deixar a desejar para ninguém. Por quê? Porque eu estou preparado. Eu sempre me preparei, eu sempre estudei. Até eu chegar aos meus 30 anos de idade, eu já tinha quebrado 4 empresas, eu já tinha lido mais de 300 livros, sabe? Eu já tinha trabalhado e vendido um monte de coisa, vendi até balé. Até balé eu vendi naquela época. Eu falei, eu sei, eu sou um cara do mercado, eu botei minha cara a tapa, sabe? Então, eu nunca tive medo de enfrentar esse processo, sabe? Minto, acho que eu estou sendo um hipócrita aqui. Eu sempre tive medo, mas eu nunca deixei de ter coragem de enfrentar. Acho que o correto seria isso, entendeu? Então, vamos enfrentar. Ah, mas vão julgar você. Vão julgar, e aí? Ah, eu sou de Cuiabá, sou. Um dia eu fui contratado para fazer uma palestra para a Editora Abril, lá em São Paulo, no hotel mais top de São Paulo, entendeu? Sabe? E aí, se eu não me engano, acho que quem fechava era o Cortella, e eu era o penúltimo palestrante. Então você imagina a responsabilidade,
entendeu? Cara, saí de lá aplaudido de pé, sabe? O Cortella levantou, bateu palma pra mim e tal, você tá entendendo? E por quê? Porque eu botei na minha cabeça, cara, eu tenho propriedade, eu faço. Ah, Marco, mas como é que você faz isso? Você não tinha sucesso, você não tinha resultado pra falar. E eu deixava claro que eu não tinha mesmo. Mas eu tava falando o seguinte, cara, tudo que eu tô falando pra vocês aqui pra fazer é o que eu tenho feito. E é o que tem dado certo pra mim. E eu acho que isso foi a autenticidade que eu te falei. A autenticidade foi trazendo isso pra mim, entendeu? Sabe? Você presta mentorias. E alguém te presta uma mentoria para você, para o Marco Simeoni? Todo mentor precisa ter um mentor, né? Todo mentor precisa ter um mentor. Na realidade, hoje eu tenho mais ou menos uns 3 ou 4 mentores diferentes. Um mentor para a área financeira, certo? Um mentor para gestão, né? Um mentor para vendas, né? E um mentor para a vida pessoal, certo? Eu tenho os meus mentores, sim. Tenho pessoas que me mentoram, que eu sento, que eu troco ideia, que eu pago, inclusive, para poder conversar com ele, para trocar uma ideia com ele. Eu tenho hoje 4 pessoas aí que são bem importantes para mim. Você acha que seria todo casal, todo empreendedor deveria ter seus mentores? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Você precisa ter alguém, sabe, que você consiga se aconselhar e de preferência que você pague para ele. De preferência que você pague para ele, sabe? Por quê? Porque aí não tem nada de amizade, entendeu? É o que você tem que ouvir, entende? Sabe? Todo mundo precisa ter. Pessoas que você, sabe, tem lá, que você acredita que pode agregar valor para você, para sentar, porque é o seguinte, a gente precisa de pessoas, Val, que fale pra gente aquilo que a gente tem que ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. E isso tem que vir, às vezes, de maneira profissional, não pode vir numa briga, você tá entendendo? Porque é onde a vaidade vai atrapalhar, e aí a gente não consegue ouvir. Quando você tá pagando, fala, cara, eu quero que você fale pra mim aqui, o que eu tô fazendo de cagada aqui? Você tá entendendo? Você tá fazendo cagada, isso. Eu falei, opa, entendeu que você está preparado para isso. Então, eu sou a favor da mentoria, sim. Olha, mais uma dica, pessoal. Como você equilibra a inovação com a estabilidade, assim, em um ambiente de negócios em constante mudança? De novo, essa história de equilibrar é conversa fiada pura. Não existe equilibrar, Val. Não existe. Essa coisa de assim, trabalhe 4 horas por dia. Pro inferno. Que trabalha 4 horas por dia? Não existe isso. Num país como o nosso, isso não existe. Você pode conseguir fazer isso num país de primeiro mundo? Você consegue. No Brasil, como empresário, isso é impossível. Agora, o que pode acontecer eu preciso entender, eu não sou Deus, então eu não sou onisciente e onipresente. Então eu preciso aprender a dizer não para algumas coisas. E isso é importante. Isso quer dizer que eu vou equilibrar? Não, mas eu vou evitar também me sobrecarregar demais. Eu preciso aprender, tem coisa que não dá, sabe? É mais ou menos assim, poxa, tô tocando isso, tocando aquilo, o cara fala assim, você não quer ser presidente da CDL? Não quer dizer, quero, mas não dá, não vou fazer agora. Por quê? Senão vai dar ruim aqui. Então a gente precisa aprender esse tipo de coisa. Outra coisa, nós precisamos entender que viajar, certo, para descansar, faz parte do nosso projeto. Então aquela coisa, eu não consigo deixar minha empresa 30 dias, tudo bem, você vai ter que dar conta de deixar uma semana. Então você tem que deixar pelo menos 2 vezes por ano, uma semana, sabe, 2 semanas, né? Uma semana agora, no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre. Por quê? Porque você precisa de rejuvenescer as ideias. Você tá entendendo? Então, óbvio que aí o que acontece? Trabalhar melhor as delegações, né? Procurar formar melhor as pessoas, entendeu? Procurar buscar formas com tecnologia para poder tocar melhor. Você tá entendendo? Mas falar assim, eu consigo estar equilibrado. Você mora no Brasil, você é empresário no Brasil, esquece. Você tá entendendo? Certo? Então vai aprender com o cara que conserta helicóptero caindo, que talvez ele deve saber, porque para mim, a vida real, ela não é assim. Tudo bem, talvez você atinja um patamar que aí dá. Nós estamos falando de nós mortais. Na verdade, de nós mortais. Certo? Agora, lógico, aprenda a dizer não para algumas coisas.
Outra coisa, Val, que assim, eu vou falar para você, eu tô com 50 anos e eu tomei essa consciência há mais ou menos uns 3, exatamente com a pandemia, foi onde eu tomei essa consciência, entendeu? Cuidar da saúde, do físico, certo? É um negócio. É um negócio, tá? Eu até os meus 40, 45 anos de idade, eu enxergava a academia, certo? Como estética. Então eu queria ficar bem, queria ter músculo e tudo mais e tal para academia. Você tá entendendo? Coisa que não deu certo nenhuma vez. Por quê? Porque você estava indo pelo objetivo errado. A hora que eu entendo que exercício físico, ela é saúde e é exatamente para manter a minha máquina que faz a coisa funcionar, não tem negociação de tempo. Aquilo tem que estar dentro do processo. Entendeu? Ah, mas eu não consigo tocar os meus negócios desse jeito. Então fecha o negócio e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque você não vai resistir. Entende? Então eu tenho que entender que a minha máquina, certo? E aí é aquilo que eu faço exercício físico, é como eu me alimento, essa soma de coisas faz parte, sabe, pro meu equilíbrio. Pro meu equilíbrio. Entendeu? Então, por exemplo, eu criei algumas situações na minha vida agora que assim, não tem conversa. Aquele horário é para aquilo. Não tem. Ah, mas é um negócio fora de série e tal. Pode até ser. Vai ser um negócio fora de série e tal. Mas eu coloquei na minha cabeça assim, ó, pelo menos 3 vezes por semana, eu preciso estar fazendo exercício físico. Sabe? Então eu acredito que essas são coisas que podem ajudar essa pseudo-equilíbrio que a gente está falando. Vamos falar um pouquinho do Marco agora, vendedor. A gente já falou, claro, muita coisa, mas como você aborda a construção de um relacionamento com os clientes para além da simples venda? Primeiro de tudo, para que a gente possa realmente vender de verdade, eu tenho que, primeiro, entender e ter consciência verdadeira que eu acredito que meu produto é foda, que meu produto resolve aquele problema. Entendeu? Eu preciso acreditar naquilo, eu preciso acreditar. Sabe, ó, eu tenho um produto que é foda. Marco, mas você não tá entendendo. Eu não tenho um produto foda. Então sai dessa bosta. Pelo amor de Deus. Se você tem um produto que você acha que não resolve, então sai. Ah, mas eu não posso ficar sem emprego. Tá pior. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, ou seja, a primeira coisa, você tem que ter consciência. Você estudou teu produto, você olhou para ele. Não, ele é foda. Meu produto é foda. Meu produto resolve o problema. Então eu sei, eu tenho certeza do que eu tenho. Então eu sei que, não estou falando que o meu é melhor que todo mundo, mas ele é muito bom. Você pode botar aí que ele vai disputar pau a pau com muito produto, você está entendendo? Dentro das coisas que eu tenho. Então a primeira coisa que eu tomo o quê? A consciência disso. Segundo, eu tomo a consciência seguinte, eu vou para o mercado para resolver problemas. Então eu quero encontrar as pessoas com problema. Então é o seguinte, eu não vou para vender, certo? Eu vou para encontrar pessoas que têm o problema. Entendeu? E no momento que eu encontro as pessoas que têm um problema, eu falo assim, rapaz, seus problemas se acabaram, sim. Eu tenho a solução para você. E é onde as coisas dão mais certo para mim. Entendeu? Quando eu tomei essa consciência, entende? Então eu não estou preocupado, por exemplo, em vender para o fulano. Não, eu estou preocupado em encontrar pessoas com o problema. Você entendeu? Agora, o que acontece é, se eu estou preocupado em encontrar pessoas com problema, qual que tem que ser a minha meta? Não é enquanto eu vou vender, é em quantas pessoas eu vou prospectar até encontrar quem tem o problema. Uma estratégia. É a estratégia. Entendeu? As pessoas estão muito preocupadas em vender. Vender é a consequência da quantidade de prospecção que você faz. Quanto você faz de prospecção para isso? Você entendeu? Né? Então, acho que é isso que me faz, acredito que conseguir ter resultado dentro dos negócios que eu toco e, consequentemente, as vendas acontecerem. Entendeu? Tanto é que as vendas elas vêm de maneira muito natural. Muito natural. Por quê? Porque eu resolvo o problema. E aí, agora, lógico, eu vou prospectando para encontrar. Você tem um problema? Não, não tem. Então você não é perfil para ser meu cliente. Não, eu tenho problema. Opa, então você é perfil para meu cliente. Ó, vem cá, deixa eu mostrar para você aqui. Entende? E é onde as vendas acontecem. Qual a importância da empatia no processo de venda e como você incorpora em suas interações com os clientes? Olha que interessante a palavra que você falou, palavra empatia. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente aprendeu
na vida, que é o seguinte. O que é empatia? Empatia é aprender a se colocar no lugar do outro. Tá? Opa, peraí. Vamos lá. Certo? Eu nunca passei fome na vida. E aí eu tô conversando com uma pessoa que passou fome. Como é que eu consigo ser empático com ela? Nunca. Nunca. Entendeu? Certo? Tô conversando com um cara. Eu falei, pois é, então, eu gosto de beijar homem na boca. Eu sou empático. Eu não sou. Eu nunca beijei. Eu não sou. Não tem problema em beijar homem na boca. Mas eu não sei. Então como é que eu entendo você? Não entendo, não. Então empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é respeitar como o outro pensa. Esse é o detalhe. Certo? É você procurar olhar, certo, com o ponto de vista dele e respeitar como ele pensa, respeitar como ele olha. Entende? Então, esse é o grande detalhe. Eu não preciso concordar com ele. Você está entendendo? Mas eu preciso aprender a respeitar. Então, o processo de empatia é, as pessoas estão procurando se colocar no lugar das pessoas. Por isso está dando cagada, está dando merda. Porque você não viveu a vida dele. Você entendeu? Como é que você consegue ser empático num processo desse? Peraí, mas eu consigo respeitar teu ponto de vista. Peraí, deixa eu olhar, né, do jeito que você está mostrando aqui, né, vamos perceber. Aí sim os processos acontecem. Então quando você aprende a fazer essa virada de chave e entender que você não tem que concordar, mas precisa aprender a respeitar, fica mais fácil você trazer uma nova ideia para a pessoa. Fica mais fácil você trazer o seu ponto de vista para ela. Porque eu não quero que ela mude o ponto de vista dela. Eu só quero que ela me dê a oportunidade de mostrar o meu. E aí ela olha para os dois e ela verifica se faz sentido ou não faz. E se não fizer, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Então a pessoa não se sente atacada. Ela não se sente quando as pessoas querem... Eu quero mudar o seu modo de pensar. Eu não quero mudar o seu modo de pensar. Eu não quero. Certo? Só quero te mostrar o meu ponto de vista. Não, faz sentido o seu ponto de vista. E aí, quer vir comigo? Eu quero, então vamos. Não, eu não quero. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não é uma situação só na venda. Isso acontece na relação com os filhos. Entendeu? Eu gosto muito de uma história que o Rossandro, ele fala, diz que ele queria ir pro carnaval, a mãe dele falou que ele não ia, né? Ele tinha 14 anos de idade e tal, ele queria ir pra um bloco de carnaval, então você não vai pro bloco. Eu te odeio, eu não gosto, eu não te amo mais. Ela falou assim, meu filho, deixa eu falar um negócio pra você, certo? Você não tem problema nenhum você não me amar. Você não precisa me amar, sabe por quê? Porque te amar foi uma escolha minha. Me amar é uma escolha sua. Eu vou sentir falta do seu amor? Vou, mas eu vou morrer porque você não me ama? Não. Porque eu escolhi te amar. Sabe? Então eu acho que é a mesma situação. Sabe? A gente precisa decidir, escolher, aprender a respeitar as pessoas. As pessoas falam assim, né? Política, religião e futebol não se discute. Né? Essa frase está errada, está incompleta. Idiotas não discutem política, religião e futebol. E por quê? Primeiro que discussão não é briga. Discussão só é briga para o brasileiro. Porque discutir vem de dialética, que quer dizer o quê? Debater. Entendeu? Agora, quando eu debato, o que acontece? Eu dou meu ponto de vista e tô exposto a ouvir o ponto de vista do outro. Eu não concordo, tá tudo bem, mas eu preciso ouvir o ponto de vista do outro. Esse é o problema, sabe? Então eu vejo que hoje o mundo ele tem uma situação, exatamente, as pessoas não querem respeitar o ponto de vista dos outros. Tá faltando muito isso, né? Porque as pessoas querem que os outros concordem com ela. Entendeu? Sabe? O processo político tá aí para poder provar isso pra gente. Você vai falar pra mim que o socialismo só tem coisa ruim? Não. O socialismo tem ideias muito boas. Eu não sou um socialista, mas dizer que não tem coisas boas? Tem. Certo? E o capitalismo? Tem muita coisa ruim também. E tem muita coisa boa. Então, o problema é, por que dá pra gente parar pra analisar? Porque tudo que for radicalismo, ele é ruim. Tudo que é radical, tudo que você radicaliza, tá errado. Você tá entendendo? Então, ou seja, o que tá faltando pro nosso país, pessoalmente? É respeito. É respeito. Mas qual que é o problema? É o ego. É o ego. Eu não posso admitir que alguém que é socialista tem uma ideia boa para o país. Ou eu não posso admitir que uma pessoa que é capitalista tem uma ideia boa para melhorar a vida de empregados. Como que não pode? Por que não pode? Lógico que pode. Você está entendendo? Então acho que o problema é esse. As pessoas querem se colocar no lugar das outras ao invés de aprender a respeitar a opinião das outras. Muito bem.
Como você se mantém atualizado sobre os produtos, serviços que você está vendendo, as tendências do mercado? É o que eu falei para você, network o tempo todo. Então, ou seja, eu não tenho miséria em investir em treinamento, em investir em eventos, em estar indo para eventos, em estar convivendo com pessoas. Você tá entendendo? Uhum. Sabe, o ano passado, por exemplo, eu fui para o Copacabana Palace. Cara, foi uma nota, foi uma baba ficar 3 dias lá. Mas sabe quem que eu tive comigo, almoçando comigo? Ela ficou batendo papo com a gente quase 3 horas, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal do ano passado, do governo Bolsonaro. Cara, a mulher é um bicho, a mulher é uma inteligência absurda, me deu uma noção de Brasil sem pensar em partido, sabe? Uhum. Econômica mesmo. Cara, olha quanto isso custou. Para mim foi muito barato para a aula que ela me deu. Então, assim, é aquele negócio. Vai ter um evento. Esse evento vai gerar um volume de pessoas com uma cabeça legal. Cara, eu tô dentro. Então, network hoje, para mim, é uma das coisas que eu mais invisto. Tem evento, é evento, sabe, top, sabe? E eu não quero, às vezes, evento que tem muita gente, entendeu? Sabe, aquele evento com 1000 pessoas. Não quero. Eu quero aquele evento, é mais caro, mas aquele evento com 100 pessoas, com 200 pessoas, certo? Com 300 pessoas. Eu quero aquele evento. Por quê? Porque eu quero interagir com as pessoas. É um evento de 2 dias, é esse que eu quero. Porque aí você almoça com as pessoas, você troca ideia com as pessoas, entendeu? E aí você aprende muito. Entende? Uhum. Então, network eu acho que hoje é uma das melhores maneiras de se atualizar. Marco, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje e eu gostaria que você deixasse um conselho para os casais empreendedores que querem começar a empreender, os que já estão empreendendo, que estão aí na luta e os que já estão aí já consolidados no mercado de trabalho, nos negócios. Bom, vamos lá. A gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro de tudo, alinhe com o seu parceiro, com a sua parceira, se os objetivos estão realmente em comum. Primeiro passo é esse. A gente realmente quer ir para o mesmo lugar? Entendeu? O destino que a gente está remando esse negócio é o mesmo objetivo? Né? Porque às vezes o cara fala assim, eu quero fazer isso porque eu quero ter 200 filiais. Ela fala assim, não, eu só quero conquistar minha independência financeira, depois eu não quero mais trabalho. Você tá entendendo? Então às vezes pode dar problema. Entende? Então a primeira coisa, alinhe como é que estão os objetivos. Por quê? Para dar certo, os objetivos precisam estar iguais. Ou precisam pelo menos andar de maneira paralela. Entendeu? Porque se eles começarem a cada um andar para um lado, isso vai ser problema. Ok? Segundo lugar, discutam bem quais são as suas habilidades. Sabe, sem ego, sem vaidade. Quem faz melhor uma coisa, quem faz melhor outra. Entendeu? Sabe, isso é muito, muito importante. Tá? Olhar para isso. Né? Quem que é melhor nisso? É você. Quem que é melhor nisso? É você. Então, quando que você pode me prestar contas do que você está fazendo? Tal dia. E você? Tal dia, sabe? Essa situação, entendeu? E terceiro, treinamento. E é junto, sabe? Tem um treinamento em São Paulo, tem um treinamento em Cuiabá, tem um treinamento lá no Uruguai. Treinamento. Precisa estudar e precisa estudar junto, porque senão vem com uma série de ideias e bate de frente com a ideia da pessoa. Você está entendendo? Então precisam fazer juntos para poder alcançar os objetivos. Marco, quero te agradecer imensamente por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que você tem muito trabalho aí pela frente, mas muito obrigado por ter vindo fechar essa temporada do podcast A Mãe Tá On aqui com a gente no estúdio e dizer para você que logo logo a gente retorna com mais uma temporada do nosso podcast A Mãe Tá On. Então, a gente disponibiliza para você várias formas e plataformas para você estar acompanhando na íntegra todo o nosso bate-papo com todos os casais que passaram por aqui nessa temporada. E espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito, especialmente com esse cara aqui na minha frente que é fera. Muito obrigada. Valeu, amiga. Sucesso para vocês.
Até uma próxima oportunidade. Até. Parabéns. Obrigada. Chegamos ao último episódio dessa temporada do nosso podcast, A Mãe Tá On, e queremos agradecer a todos vocês por acompanharem ao longo dessa jornada. Gente, foi uma experiência incrível, repleta de aprendizados e histórias maravilhosas, inspiradoras e momentos memoráveis a gente viveu aqui. Então esperamos que vocês tenham encontrado valor em cada episódio e que vocês tenham sido instigados a pensar de maneiras novas e diferentes. E ao longo desses episódios nós tivemos a oportunidade de trazer aqui casais especiais que nos presentearam com suas histórias e conhecimentos. Agradecemos a cada um deles por terem enriquecido ainda mais o nosso podcast e por terem compartilhado suas expectativas únicas. E gostaríamos também de agradecer a vocês, nossos ouvintes fiéis, por todo o apoio, feedback e interação ao longo dessa temporada. Vocês são a razão pela qual nos esforçamos para fazer um podcast cada vez melhor. Suas mensagens e comentários nos inspiram e nos motivam a continuar. Muito obrigado. E olha, embora este seja o último episódio dessa temporada, não é o fim da nossa jornada juntos não, viu? Estamos planejando novos episódios, novos temas e novas histórias para a próxima temporada. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais e ao nosso site para mais informações e atualizações, ok? Enquanto isso, aproveitem para revisar os episódios anteriores, compartilhar com seus amigos e familiares e continuar a explorar os tópicos que abordamos, ok? O conhecimento é a inspiração e estão ao seu alcance, basta continuar buscando, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada por fazerem parte dessa temporada do nosso podcast. Foi uma jornada incrível e nós mal podemos esperar para voltar em breve com mais conteúdo de qualidade para vocês. E agora a Mãe Fica On nas redes sociais. Já segue lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Vai ser um prazer ter você como nossos seguidores também nas redes sociais. Beijo!